E aí, pessoas, salve quebrada! Então, gente, hoje eu vou falar com você sobre como você vai acionar a sua empresa na justiça, caso essa seja a sua vontade e caso você ache que seja necessário. Muita gente tem medo de acionar a empresa na justiça porque acha que depois disso vai ter retaliação, que o pessoal pode estar queimando, que fica mais difícil arrumar um outro emprego, mas tudo isso é mentira. Até porque a própria lei ela vai acabar te resguardando com relação a informações indevidas de ex-empregadores com futuros empregadores, tá certo? Para que tudo corra bem com você na sua empreitada, no seu processo, primeiro, você tem que arrumar várias provas, você tem que ter vários argumentos para que quando você chegue na frente lá do capa preta, você não passe vergonha, corra o risco de perder o processo, além de um risco remoto de ser preso, né? E até ser processado, né? Tomar uma invertida no que você vai fazer. Então, é o seguinte, quando você chega no ponto de ter que colocar uma empresa no pau, é porque alguma coisa não está indo bem, tá certo? Então, pode ser um assédio moral, pode ser descontos indevidos, o patrão que fica enchendo o saco quando não tem motivo para estar te perturbando, fica te ameaçando de várias formas, e aí você vai se irritando, né? E é nessa hora que você vai precisar arrumar os argumentos necessários para que você se dê bem quando você for fazer a sua ação trabalhista, tá certo? Começa assim. Primeiro, você vai começar a arrumar os argumentos, ou seja, você precisa de provas. Então, tudo que é print no celular, filmagem, áudio, tudo que seja favorável a você, você tem que guardar. Você precisa guardar isso daí, você precisa guardar bem num lugar bem seguro, num lugar que na hora que você precisar você vai achar, tá certo? Até porque, gente, olha, você guardar imagem, áudio e outras formas, até documentos mesmo, isso não é proibido, mas é proibido você pegar isso daí e usar indevidamente, tá certo? Todas as pessoas têm direito de imagem. Então, é assim, você tá na rua, você pode até filmar alguma coisa, não é proibido fazer isso. Dentro de um ambiente corporativo, isso é proibido se você começa a filmar alguma coisa, começa a ouvir áudios ou gravar áudios, certo? E divulgar isso para terceiros. Isso não pode. Isso daí pode dar uma invertida em você, você pode perder um processo por esse tipo de coisa. Então, lembre-se que quando você for guardar algum tipo de arquivo, você for fazer algum tipo de coisa nesse sentido, guarda sim, você faz, mas faz para você e usa na hora que for necessário. Usar esse tipo de argumento não é crime. Crime é divulgar ele indevidamente. Ok? Então, lembre-se, se você precisar, vai lá e faz sim, normal, de boas. Você tem que se lembrar também que quando você sai da empresa e quando você resolve colocar a empresa na justiça, você vai precisar de testemunhas. E aí, quem você pensa? Naquele amigo que está trabalhando ali, certo? Porém, essa pessoa, ela não vai testemunhar a seu favor. Primeiro porque ela depende do emprego, ela quer ficar ali, tá certo? Então, ela precisa se resguardar. Então, esquece essa pessoa. O ideal é você arrumar uma testemunha que tenha saído da empresa meses antes de você, de preferência, menos de um ano, porque a memória dela vai estar fresca, ela vai, com certeza, te ajudar. E aí, nessa hora, o seu advogado ele vai estar instruindo vocês dois, certo? Para que tudo ocorra da melhor forma possível. Em empresa grande ou mesmo em empresa pequena, tem a presença lá do seu gerente, do seu coordenador, do seu supervisor e do seu fiscal. São as pessoas que são mais próximas a você. Geralmente, do coordenador para baixo, eles costumam ser meio burros, meio idiotas, tá certo? Então, eles mesmos acabam gerando provas ao seu favor. E como eu disse, você precisa de argumentação. Então, se você tem os documentos, guarda,
deixa tudo lá, porque na melhor hora o seu advogado vai pedir e você vai ter como estar fazendo a sua defesa da melhor forma possível, tá certo? Então lembre-se, do seu coordenador para baixo, geralmente essas pessoas que ficam abaixo deles são idiotas e a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, geralmente é para você, né? Quando você está afim de sair da empresa, dependendo da empresa que você trabalha, as pessoas não vão gostar de saber que você já não está se empenhando mais como deveria ser, eles também não estão cumprindo com a parte deles, então eles vão fazer de tudo para te retalhar, né? Então nessa hora que entra lá o assédio moral, aquela sugestão indireta, olha, em vez de você a gente não vai te mandar embora, porém você pode pedir a conta, você pode fazer um acordo. Isso é um tipo de coação, então fica ligeiro. Se você puder, grava, certo? Geralmente supervisor, claro, coordenador, fiscal, eles não gostam que isso aconteça. Então eles vão, de alguma forma, tentar te coagir para que você não faça isso. Eu tive um amigo não, um conhecido, porque dentro do ambiente corporativo você não tem amigos, você tem colegas de trabalho. Amigo é uma outra coisa. E dentro de uma empresa, raramente você vai fazer uma amizade de verdade, tá certo? Então, por exemplo, teve um cara que trabalhava com a gente, ele costumava colocar o telefone dele no bolsinho, com a câmera virada e gravando tudo quanto era tipo de ação e conversa. Isso é proibido? Não, até porque a gente não estava dentro da base, estava na rua já, se preparando para as nossas funções do dia, tá certo? E foi graças a isso daí que ele conseguiu provar por A mais B que tinha um antigo supervisor que esculachava a equipe inteira, chamando o pessoal de burro para baixo, certo? Isso daí é uma ofensa que não pode acontecer, então ele conseguiu provar e ele conseguiu ganhar o processo. Esse supervisor acabou sendo demitido, né? Tempos depois, ele acabou voltando para a empresa, hoje em dia ele também é um auxiliar. Eu não sei se ele aprendeu a lição, né? Mas pelo menos ele está mais pianinho, se bem que agora ele é peão como uma outra pessoa qualquer, com conhecimento de causa, mas tá ali, tá certo? Então, esse tipo de coisa você pode fazer, porém você tem que tomar cuidado, porque vai existir retaliação a partir do momento que os caras perceberem que você está guardando provas contra ele. E na hora de você conversar com o capa preta, não se esqueça, isso é muito importante, tá? O juiz, ele não é seu colega, ele tá pouco se lixando para você, é um cara que já veio de um berço superior, então o cara não sabe o que é fazer força, trabalhar, porque a vida do cara foi só estudar, de repente ele se formou e ele exerce aquela função. Então, ele vai te tratar com toda a cordialidade, com toda a educação possível, mas como eu disse no vídeo anterior, você tem que olhar para o rosto dele, responder somente o que ele pergunta e responder com firmeza. Dessa forma, você está garantindo credibilidade naquilo que você estiver argumentando naquele momento. E o principal de tudo isso, não vai pegando qualquer advogado, tá certo? Tenta escolher um advogado que tenha referências, tem informações dele no site da OAB também, tem no Escavador e em outros sites você que acaba descobrindo um pouquinho mais sobre a história do cara, certo? E se for conveniente para você, contrata o cara, ele vai marcar audiência para você e você vai correr atrás de outras pessoas, como testemunhas, vai pegar suas provas, vai passar tudo pro cara e aí boa sorte na audiência. Se você tiver com toda a argumentação correta e tudo certinho, não tem como a empresa questionar nada, certo? Até porque eles vão pegar pesado com você também. Vai chegar uma hora que o advogado da empresa vai começar a te fazer pergunta, vai querer fazer a mesma pergunta de formas diferentes para ver se você cai em alguma contradição. Se for um juiz coerente, o cara vai olhar para a cara dele e já vai cortar ele ali mesmo. Caso contrário, se o juiz quiser ver mesmo fogo, o circo pegando fogo, ele vai te dar um pouquinho mais de querosene para você mesmo se queimar. Então toma cuidado com isso. Mas até então, como eu te falei, um bom advogado vai estar te orientando com relação a isso. Ok? Então essas são as dicas básicas para que você se dê muito bem no seu processo trabalhista e não se preocupe com retaliações, porque a empresa, quando você for fazer um novo processo seletivo lá, talvez ela até tenha as informações com relação a esse processo. Porém, ela nunca vai usar isso daí como um argumento para te cortar do processo seletivo. E se isso acontecer e você conseguir provar, é mais um processo que você pode ganhar também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!